Mas já por começou incrível a que gravar. pareça, o episódio já começou. Já começou. Bem-vindos ao segundo episódio da Classic House. Estamos aqui com... Are you serious? Yes, I Yes. am. É... Cadê o Marconi, né? Pra trazer seriedade. Cadê a esse aí? seriedade? Marconi, sentimos a sua falta hoje. Estamos aqui no segundo episódio da Classic House com Paulo Alves, que é o nosso querido da História do Brasil em um Minuto. Que, inclusive, gente, em breve nós teremos mais História do Brasil, versão estendida no nosso canal do YouTube. Então, fiquem aí atentos. De volta ao segundo episódio, Mr. Francisco Veras. É um prazer tê-lo aqui, nosso mestre. A honra A gente é minha. aprende com ele o tempo A todo. honra é minha. E também, meu caro chefe, É. David Costa. Ele está aqui com a gente hoje em mais um episódio onde a gente vai falar sobre a história do Brasil. Antes disso, eu quero lembrá-los que a pré-inscrição para a Classic House já está disponível. 14 anos diante você já pode se inscrever. Essa pré-inscrição garante que você participe de uma das nossas turmas e antes de mesmo adquirir o nosso produto principal, você pode passar por um período aí de experiência com a gente, de testes, participando das nossas sessões, acompanhando todo o conteúdo que a gente trabalha com os nossos alunos. Então, 14 anos em diante, jovens de todas as idades, você pode estar participando. A gente vai selecionar algumas pessoas para a próxima rodada de turmas de testes também. Então, se você for contemplado, quem sabe você pode estar com a gente. E depois, se você gostar do nosso produto, você pode adquiri-lo. E com isso, eu começo o episódio de hoje, que é sobre a história do Brasil. Um dos primeiros temas que a gente selecionou na nossa grade da Classic House. Por quê? Se eu estou aprendendo ali sobre ser individual e ser social, automaticamente eu preciso lembrar do ambiente onde eu estou inserido. Não só familiar, mas como nação. Então, a história do Brasil apareceu na nossa grade curricular como uma prioridade. E a gente começou com esse projeto, ficou muito bacana. Sim. A cada sessão que a gente gravava era uma coisa assim fantástica. Mas eu quero contar uma coisa interessante para vocês, que é sobre o fato de que eu não cresci no Brasil. Então, alguns de vocês sabem disso. Sim. Eu cresci no Suriname, então eu não aprendi história do Brasil, como a maioria das pessoas aprendem na escola e tal. Então, eu chego no Brasil ali com 14, 15 anos. E eu já entro no início do ensino médio, na escola pública. Então, essa é a informação que eu recebo da história do Brasil. Uma história onde a minha impressão é uma história sobre uma grande invasão, onde há destruição, mortes, escravos. Existe, assim, ao meu ver, na imagem que eu tenho, é uma história triste de origem, onde não há um fundamento e não há uma base sólida que eu possa dizer, tá, começa aqui e tanto o trágico quanto o belo faz parte dessa jornada e existe. Uma vez a gente levou os nossos alunos no museu e a moça que estava falando sobre, né, o descobrimento do Brasil, ela insistia em falar assim, não é descobrimento, é invasão, vamos usar a palavra correta. E um dos nossos alunos, né, já ali ensinados no modo clássico, ele chegou a reagir e falar, nossa, a gente não está aqui para militar. A gente só quer saber. Vindo de um jovem excelente. Um jovem excelente. E essa foi a história que eu aprendi. E com o tempo eu comecei a descobrir outras coisas e quando eu assisti um documentário, que eu não vou falar aqui, se eles estivessem patrocinando a gente, eu falaria o nome do documentário, onde no final do terceiro do episódio, que era sobre o descobrimento do Brasil, né, é a origem de toda a história do Brasil. Gente, eu lembro de sentar no sofá de casa e chorar. Sim. E sentir, ao mesmo tempo que eu senti orgulho de ser brasileiro, eu senti vergonha de não me apropriar dessa identidade, de não me alegrar com isso de uma forma racional, e não só quando é Copa do Mundo, né? De reagir a isso diariamente como um brasileiro, entendendo quem eu sou como brasileiro, eu trago ali uma realidade que pode transformar a minha nação. Então, naquele dia eu senti um orgulho de ser brasileiro e, ao mesmo tempo, uma vergonha muito grande. E eu acredito que essa tem sido a educação e a história ensinada para os nossos adolescentes e jovens na escola, que é nociva.
que não se transforma em um brasileiro orgulhoso, mas sim um brasileiro vira-lata. Sim. E com isso, eu encerro o episódio de hoje, já posso me retirar, que eu já falei Depois muito. já foi praticamente podcast todinho. Como dizem aqui no Pará, eu aprendi isso aqui no Pará. Um amigo meu paraense dizia assim: eu perco a amizade, mas nunca a piada. E eu adoro essa máxima. E você disse que cresceu no Suriname, né? E eu nasci em Pernambuco. Então, tecnicamente e historicamente, nós poderíamos ser inimigos. É verdade. Holandeses, Eu sinto lhe dizer, mas somos nós que expulsamos o seu povo de nossa nação. E lá nasce o Exército Brasileiro, Só da para Batalha dos esclarecer, Guararapes. eu sou maranhense que cresci no Suriname, tá? Eu Um não maranhense nasci. germanizado. Francês. Um maranhense germanizado. Maranhense é francês. Que fala holandês, que conta em holandês. Inclusive, uma vez eu contei isso na internet e a galera começou a me mandar, nossa, mais uma fake news. Eu falei, não, gente. Aí eu tive que mostrar meu boletim da escola que eu tenho. Sim, claro. Aí eu tirei foto do boletim, tirei foto do meu cartão de vacina de lá. Aí ninguém comentou mais nada. Aí eu nunca mais falei sobre isso na internet. Então eu falei, eu acho que o pessoal pode ter pensado que eu criei essa história. Mas, assim, algo interessante a ser falado sobre história do Brasil. Né? Para aqueles que têm estudado na escola, pública ou privada, ou para aqueles que nunca chegaram a estudar na escola aqui no Brasil, como foi o teu caso, a história do Brasil ela é cheia de enquadramentos. Enquadramento é algo que nós temos vários autores na academia hoje. Nós temos Todd Gitlin, temos Gonzaga, e você pode usar isso não somente em história, mas no jornalismo e em qualquer área que se estude. E no Brasil, por exemplo, nas escolas, nós somos muito influenciados por aquilo que a Nova República, ou por aquilo que os militares, ou atualmente, né, o que essa nova onda republicana, ou até da ideologia mais de esquerda, quer que nós estudemos, quer que os nossos filhos estudem. Mas esse enquadramento nós temos toda a história do Brasil. Eu vou mostrar esse lado. Existe também o caso, depois eu gostaria que vocês comentassem também sobre isso, de de reescrever a história do Brasil. Nós temos vários casos disso. Por exemplo, na independência do Brasil. Temos o famoso quadro pintado por Pedro Américo, né, em que vemos ali Dom Pedro I desembainhando a sua espada em um cavalo às margens do rio Ipiranga, e que, na verdade, é um mito isso. Isso não aconteceu. Inclusive, eu fui lá no Museu do Ipiranga e aí eu andava assim, eu olhava. Isso não é verdade. Dom Pedro não utilizava roupas militares, ele não usava trajes militares. Ele estava saindo de uma viagem de São Paulo, voltando ao Rio de Janeiro. Ele teve problemas intestinais, então ele estava provavelmente sujo, provavelmente debilitado por causa desse problema intestinal que ele estava e que durou alguns dias, quando ele recebeu uma carta de sua esposa, a dona Leopoldina, dizendo que os portugueses estavam ameaçando invadir o Brasil. Ela falava para ele, o fruto está maduro, cabe a você colhê-lo. Exatamente. Cabe a você colhê-lo. Proclame a independência do Brasil. E ali ele proclama, mas não foi algo suntuoso. Quem que reescreveu isso? Nós temos o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que queria trazer essa imagem, ou talvez até limpar a imagem do pai dele, Sim, que já não era muito modo. boa no Brasil, mas uma imagem de um herói nacional. Nossa, então vamos pintar o meu pai como um herói da independência. Certo? A imagem de Dom Pedro I era de um homem mulherengo, que teve inúmeras amantes, cuja primeira esposa morreu aos 26 anos, não só porque ela teve uma doença, né, a febre tifoide, se eu não estou enganado, mas ela morreu de desgosto também. Meu marido me trai assim, a torto e a direito, o mundo sabe, a nação sabe que ele gosta mais da Domitila do que de mim, morreu de desgosto, né? E então o Dom Pedro II, ele reescreve, vamos colocar assim, essa parte da história do Brasil, para que o Brasil veja, nossa, meu pai, Dom Pedro I, o herói da independência do Brasil. Temos muitos casos na história brasileira onde houve uma tentativa de reescrever. 1888, 13 de maio de 1888, Princesa Isabel ela assina, né, a abolição da escravatura. Um ano depois, o que acontece? O golpe da República. Então,
Esse golpe vem de uma junção de fazendeiros que perderam os seus escravos, principalmente os senhores que plantavam café, e militares que não estavam mais satisfeitos com a república, com a monarquia, perdão, e alguns já que eram do ideal republicano. No dia 9 de novembro de 1889, enquanto a monarquia se reunia na Ilha Fiscal, um palácio lindíssimo ali no Rio de Janeiro, que fica no mar, os republicanos se reuniam para planejar o golpe. E aí o que acontece? 2 anos depois da abolição da escravatura, vem o hino da proclamação da República, que diz algo assim: nós nem cremos que outrora houvesse existido a escravidão em tão nobre país. O hino da proclamação da República, ele já anula a existência da escravidão no Brasil. Sim. Veja só que bizarro. Sim. A minha pergunta agora, tu falou assim que houve essa tentativa de reescrever a história, certo? Aconteceu aí com Dom Pedro II, e aí a gente tem isso acontecendo ao longo, né, da história do Brasil, várias tentativas. O quanto a gente perde com isso? E ao mesmo tempo a minha pergunta é, alguém que está nos assistindo vai se perguntar, e como eu vou estudar sobre a história do Brasil? Onde eu consigo informações accurate, Acuradas, Corretas. precisas sobre a história do Brasil, se há tanta esse imaginário, essa coisa toda que é Esse acrescentada. revisionismo histórico, Isso. nós podemos dar esse nome a isso. Como eu consigo, onde eu consigo estudar? Se tem tanto, já aconteceram tantas vezes, tentaram reescrever a história várias vezes. Bem, eu quero retomar algumas coisas da fala do Alves, porque quando a gente estuda a história de uma nação, e eu vou falar em nação e não um país, quando a gente estuda a história de uma nação, nós deveríamos começar perguntando a uma pessoa, a um nacional desse país, quais são os heróis nacionais? Nós temos heróis nacionais. O Alves falou de Dom Pedro II, mas que fique muito claro, bem claro, ele não falou criticando Dom Pedro II, porque Dom Pedro II é um verdadeiro herói nacional. Sim. Dom Pedro I também é um verdadeiro herói nacional. Nós temos heróis nacionais. Então, ao fazer a pergunta simples, quem são os heróis nacionais? A pessoa que escuta, a audiência, pode dizer, e nós temos heróis nacionais? Ou ela pode dizer, nós não temos heróis nacionais. José Bonifácio. Ou ela poderia dizer simplesmente, nós não precisamos de heróis nacionais. Dos 3 tipos de pessoa, a mais perigosa é aquela que diz que nós não precisamos de heróis nacionais. Não há notícia em nenhum lugar do mundo onde a história tenha sido escrita e registrada que tenha se forjado uma nação sem heróis nacionais. E nós temos inúmeros heróis nacionais. Inúmeros heróis nacionais. E nós poderíamos citar vários deles. Eu posso citar 2 no campo da literatura. Nós temos, por exemplo, o padre Antônio Vieira, nascido em Portugal, mas radicado no Brasil, viveu na Bahia, é um herói da língua portuguesa. O conceptivismo de padre Antônio Vieira, quando escrevia, quando falava, é um herói da língua nacional. Um outro, o padre José de Anchieta, por exemplo, o cultor, o elaborador, aquele que escreveu pela primeira vez sobre a nossa língua primitiva, o tupi, suprimida do Brasil pelo Marquês de Pombal, um anti-herói, um tirano, herói para os portugueses, até certo ponto. Tem seus méritos na reconstrução de Lisboa, depois de um terremoto seguido de maremoto e um incêndio, ele tem méritos. Sim. Mas para a nossa história nacional, é um anti-herói, é um tirano. Perseguiu os jesuítas, que eram responsáveis por isso. Eu posso citar 2. Nós ouvimos falar remotamente, quando eu era criança, na escola, há umas 4 décadas, eu escutava falar de padre Antônio Vieira e de José de Anchieta, mas não com a reverência devida aos heróis, certo? O historiador inglês, falecido em janeiro de 2023, Paul Johnson, isso são coisas do demônio. O demônio sempre aparece, vez ou outra, para perverter, enganar e constranger os bons, mesmo que sejam homens idosos de barba branca e gordos como eu. Então, Paul Johnson dizia que um herói é aquela pessoa que tenha sido ampla, persistente e entusiasticamente encarada como herói
durante longos períodos por alguém razoável ou mesmo irracional. Como assim mesmo irracional? Ele está dizendo que até um doido pode reconhecer um herói, certo? Até um doido pode reconhecer o herói. Nós temos heróis da nossa subjetividade, da nossa vida. Por exemplo, a minha mãe e o meu pai são meus heróis. Mas, como nação, não. A participação deles é irrelevante, certo? A participação de um Dom Pedro II é completamente relevante, de um José de Anchieta, de um José Bonifácio. Então, a primeira coisa é, nós precisamos refletir e conhecer sobre os heróis. Eu penso assim, tem um motivo muito forte para que não se queira valorizar a história. Eu costumo dizer que quando a gente não gosta da nossa própria história, a gente acaba não gostando de nós mesmos. A gente acaba não se reconhecendo. Eu sempre tive, né? No episódio passado eu falei sobre esses problemas que acontecem no psicológico dos adolescentes, por exemplo, dos jovens, de que eles não gostam de si mesmo. Eu nunca gostei de mim mesmo. Eu sempre tive problema comigo mesmo, sabe? Eu olhava pra mim e dizia, cara, o que eu fiz de interessante até aqui para que eu me tornasse alguém? E aí, dando uma pesquisada, olhando um vídeo aqui, conversando com professores ali, falando com alguns filósofos e historiadores, eu pude chegar à conclusão que, normalmente, quando a gente não gosta da nossa história, a gente só não gosta da história quando nós temos problema com a nossa própria história, conosco mesmo. Eu digo que, na verdade, as pessoas, né, um pensamento muito, muito meu, as pessoas não valorizam a história porque lhes é ensinado a não querer identificar a história como um ponto forte na sua vida. E quando a gente, por exemplo, não gosta da história nacional, é tão destruída a história nacional, eles batem tanto, né? Alguns gostam, parece que tem prazer em querer destruir a história nacional, de forma que faça as pessoas serem subservientes a ideias deles. Por exemplo, o paraense. O paraense não gosta da sua própria história. O paraense sempre se vê como aquém. Só que quando a gente vai ver, por exemplo, lá na nossa guerra, né, de nós, os cabanos, de como nós queríamos defender quem nós éramos, a gente vê o quanto o paraense era forte. Por mais que fossem loucas as ideias. Mas nós somos muito fortes, nós somos muito decididos. Só que a gente é ensinado a não querer valorizar quem nós somos. Porque assim a gente fica sempre dependente de alguém, a gente depende do governo para alguma coisa, a gente depende de alguém para dizer se nós somos alguma coisa ou não, se nós temos capacidade ou não, sabe? Isso parece que é meio que, eu sei que parece uma teoria de conspiração. Eu já ia falar, tu tá muito conspiracionista. Parece assim. meio teoria de conspiração, só que assim, você percebe que faz-se a necessidade de desvalorizar a história e com isso enfraquecer quem sou eu. Eu acho que na questão de identidade nacional, nós precisamos voltar, então, muito lá atrás, no início do Brasil. Algo que todos sabem e que não importa se você é um monarquista, se você é republicano, se você é de direita, de esquerda, não importa. Todos sabemos que, em algum momento, Portugal chegou aqui, né, em 1500, 22 de abril de 1500, com Pedro Álvares Cabral, e, a priori, o que o Brasil tinha para oferecer aos portugueses era o pau-brasil, certo? Pau-brasil, que hoje em dia a gente quase não vê, né? Se você mora em Belém, lá no Museu Emílio Guild, você vai ver um pau-brasil. E olhar para aquilo é olhar para a história do Brasil. Por que o pau-brasil? Do líquido dele, né, era um líquido mais avermelhado, mais barato do que alguns produtos da Índia, era melhor para os portugueses, mais viável do que ir à Índia buscar um líquido vermelho para pintar, tingir roupas, então eles usaram o pau-brasil. E os extratores do pau-brasil eram chamados de brasileiros. Então, o termo brasileiro, na verdade, não era um gentílico, era uma profissão, Sim. como um padeiro. Exatamente. Então, não era gentílico, era a profissão das pessoas que trabalhavam na extração Sim. do pau-brasil. O gentílico seria o brasílico, né, ou brasiliense, que foi pouco utilizado. Com o passar do tempo, a expressão brasileiro ela foi se tornando popular, mas aos ouvidos da elite e inclusive da monarquia brasileira, soava ruim, Estranho. soava estranho.
né? Nós vamos ver Visconde de Ouro Preto, por exemplo, nunca utilizando a palavra brasileiro. Ele sempre falava brasílico, Exatamente. brasílico. Quando que nós começamos a nos tornar brasileiros, não como uma profissão, mas como gentílico? Quando Dom Pedro I vai fazer a proclamação da independência. Aí ele fala, povo brasileiro. Exatamente. A partir daí, o brasileiro não é mais uma profissão como um padeiro, Claro. como um engenheiro. Nós nos tornamos brasileiros. Sim. Ainda assim, depois da proclamação da independência, lá em 1822, a elite ainda se chamava brasílica. Sim. Mas esse termo brasílico foi perdendo força. Sim. E hoje somos todos brasileiros. E é interessante porque a gente não sabe disso, né? E Paulo, desculpa te atrapalhar, mas você me fez lembrar do jornalista Percival Pugina, que diz o seguinte: até o século XIX, os nascidos no Brasil se chamavam portugueses nascidos no Brasil. Uhum. Havia esse sentimento de pertença à nossa pátria ancestral, que fique bem claro, ninguém aqui detesta os portugueses, nós não seríamos razoáveis, nós somos portugues em certa medida. Sabe fazer o Claro, sotaque. ele até sabe fazer o sotaque. E do mesmo jeito que os nossos vizinhos de língua espanhola são espanhóis em certa medida. Uhum. Então, a grande maravilha do Brasil é que nós não nos separamos da nossa pátria ancestral. Nós persistimos com ela durante muito tempo. Até o século XIX, os que eram nascidos aqui se chamavam a si mesmos de portugueses nascidos no Brasil. Não é? Então, a nossa identidade nacional é construída de uma maneira muito bela, sem rupturas drásticas. O que não aconteceu não é uma crítica, mas é apenas uma constatação de fatos. O que aconteceu com os nossos vizinhos de fala espanhola. Viraram todas repúblicas muito rápido. Ou republiquetas. Ou republiquetas, exatamente, republiquetas de maneira muito rápido. E nós tivemos a graça, talvez uma graça imerecida, de ter subsistido como uma monarquia por 67 anos, certo? De ter tido o imperador que governou o Brasil por quase 50 anos, por 49 anos. Sim. Isso é uma graça, isso é um motivo de estabilidade. Isso fez de nós aquilo que nós somos de melhor. Uhum. Nós somos frutos e somos filhos desse Brasil monárquico, desse Brasil profundamente português, mas profundamente português, porque os portugueses têm um efeito civilizador para nós. Mas não nos esqueçamos que 9 meses depois, não, para ser mais defensor da moral e dos bons costumes, 10 meses depois do primeiro português chegar aqui, já nasceu o primeiro menino, filho de português com a mulher índia, certo? Então nós nos misturamos muito fácil. Depois que os jesuítas chegaram aqui, incentivaram os homens para que não vivessem em pecado, que tomassem esposas indígenas, uma indígena só, por vez, não como os índios que praticavam a poligamia. E nós nascemos já muito no início de nossa história, já vai forjando aquilo que viria a ser o brasileiro, o melhor de nós, como povo. Se é que me fiz entender, não sei se digredi. Ficou bem claro. Uma pergunta agora, os dois mencionaram os jesuítas, né? E a gente tem aí uma acusação grande ao longo das histórias dos livros que eu vou lendo, dos materiais que eu vou observando, essa acusação contra a igreja, especialmente nesse primeiro momento aí da nação brasileira, de que a igreja foi culpada por X, Y, Z e tal. E eu perguntaria a vocês, qual foi de fato a importância da igreja nesse momento da construção da nação brasileira, no início? Da igreja. Bem, eu disse aqui no outro episódio que não há, e também disse aqui já alguns minutos atrás, não há notícia em nenhuma parte do mundo que qualquer nação tenha se desenvolvido sem estar sob a égide de uma grande religião, de uma religião importante. Nós podemos digredir, podemos discutir se tal religião é verdadeira ou falsa, porque nós temos fés particulares e vamos defender as nossas fés. Mas nós não podemos nunca achar que possa se desenvolver uma nação, um povo e modernamente um país, como nós chamamos hoje, sem a história de uma religião fundante, ou que muitos historiadores e antropólogos costumam chamar de mito fundante. Por exemplo, é indiscutível, falando especificamente da Índia, só para citar um exemplo,
é indiscutível que aquele conjunto de crenças que nós chamamos de hinduísmo, que são várias religiões coligidas, várias religiões que coexistem, mas com um princípio comum, que você pode encontrar nos Vedas, é indiscutível que aquilo forja o que se torna o povo indiano. O indiano não vai parar e pensar se Krishna e Arjuna existiram de fato na história. Ele não vai parar, isso não é importante para ele. São ciclos que se renovam. Mas a história religiosa forja o que aquele povo se tornou. Então, trazendo para a nossa origem, o Brasil é um filho do Ocidente. O Brasil foi fundado pelo Ocidente. Embora nós estejamos deste lado de cá do mar, os europeus que chegaram aqui tinham toda a cultura medieval. Ah, mas eles já chegaram aqui na época da Renascença. Bem, isso são datas que os historiadores criam para separar o tempo, por motivos didáticos, para facilitar a explicação, por questões pedagógicas. Os homens que chegaram no Brasil eram homens de formação predominantemente medieval. E é esse período que forja tudo aquilo que nós somos no Ocidente. É esse período que forja e que cria o Brasil, que nos cria como nação. Então, você não pode separar a história da Igreja Católica desse período. Nós somos filhos do cristianismo trazido para cá pela Igreja Católica. A Igreja Católica cometeu erros, os homens da Igreja Católica, inúmeros erros. Nós podemos enumerar vários deles. Nós sabemos também que o imperador Dom Pedro II não era muito simpático à Igreja Católica. E isso também é causa da derrocada da monarquia, uma das causas da derrocada da monarquia, como nós bem sabemos quando analisamos a boa história. Mas isso não desmerece o trabalho feito pelos homens de igreja, homens abnegados, santos homens e santas mulheres, pessoas comuns também, que não foram elevados pela igreja à honra dos altares, canonizadas. Quando eu digo santo, eu falo de maneira geral. Por exemplo, a princesa Isabel. Há um movimento católico que pretende a canonização da princesa Isabel, sim, porque a considera uma santa mulher, de vida íntegra, de vida proba. Inclusive uma das chamam de a Redentora. A Redentora, exatamente, a Redentora. Então, a participação da igreja na formação de nós como nação, em toda a Europa, ela é indiscutível e não pode ser apagada. É uma marca indelével da nossa história. Nós podemos divergir doutrinariamente em questões de fé, em questões congregacionais, etc. Os homens são livres para isso, graças a Deus. Mas nós não podemos divergir desse fato da história, porque ele não pode ser apagado, ele é indelével. Nós não podemos reescrever a história, embora, como já citou Paulo Alves, o professor Paulo Alves, depois do golpe que deu origem à República no Brasil, a primeira coisa que esses homens nefastos começaram a fazer foi apagar os heróis brasileiros que estavam todos associados à época do período monárquico e o período anterior. E e criar novos heróis. Normalmente homens de baixa envergadura. Me desculpem, eu acho importantíssimo o esporte, mas a importância de um jogador de futebol para um escritor como Machado de Assis não dá para comparar. Eles não estão no mesmo patamar. Eles podem ser heróis. Um jogador de futebol pode ser herói. Pelé é um herói nacional, assim como Maradona é um herói nacional na Argentina, mas Pelé e Maradona juntos, elevado à terceira potência, não estão nem na metade do nível de um homem como Machado de Assis. Certo? São culturalmente equivalentes em sentido antropológico. Em sentido pedagógico, nunca. Não podem ser. O trabalho dos jogadores que são muito importantes não ficam registrados de forma a mudar a psique do homem, como, por exemplo, de um escritor que vai mexer na alma. Os grandes heróis. Os heróis em sentido pedagógico e em sentido espiritual. São esses heróis em sentido pedagógico e em sentido espiritual que forjam, que criam, e não determinam, mas que acendem luzes para o caminho das nações. Uhum. Vocês acham que a gente perdeu uma possibilidade, assim, a chance de ser uma grande nação, e quando eu digo uma grande nação, assim, eu falo um império poderoso, a partir do momento que saímos da monarquia para a república? Paulo Alves. Bom... Depois eu dou minhas pedradas. Uma monarquia poderosa... o Barbosa aqui. Eu não sei, não posso te dizer, mas vamos falar um pouco sobre Dom Pedro II. Dom Pedro II, o primeiro monarca nascido no Brasil,
embora filho de português e uma austríaca, mas nascido no Brasil, aprendeu a amar o Brasil desde pequeno. Eu costumo dizer que Dom Pedro II foi, se não o maior, tá ali entre os 5 maiores brasileiros que já existiram. Todas as coisas que ele fez pelo país. Ele doava parte do seu salário, ele e sua esposa, a dona Maria Tereza Cristina, doavam o salário deles para investir em arte, para investir em ciência. Dom Pedro II, ele mesmo visitava as escolas no Rio de Janeiro para debater com alunos. Dom Pedro ele costumava dizer que se ele não fosse chefe de Estado, ele seria professor. Ele amava o conhecimento, ele investia em conhecimento. Quando Dom Pedro fazia suas viagens internacionais, ele não ia como um chefe de Estado, não ia com dinheiro do Estado, ele ia com seu próprio dinheiro e como cidadão Pedro de Alcântara. Não ia como o imperador do Brasil, ele ia como cidadão Pedro de Alcântara. Muitas de suas atitudes elevaram o Brasil a um patamar que eu, particularmente, acho que nunca voltaremos a ter. A moeda brasileira, ela era uma das moedas mais fortes do mundo naquela época, né? Então, o Brasil estava em uma ascensão muito grande, mas o país estava em ascensão. A monarquia, não. A monarquia já era vista como algo do passado, como algo retrógrado. A monarquia e a escravidão andavam lado a lado. Então, embora a princesa Isabel tenha abolido a escravidão, os portugueses ainda ficaram com essa imagem. Porque era um negócio de Portugal. Os portugueses não foram... Vamos deixar aqui muito claro. Os portugueses não são 100% culpados pela escravidão. Sim, claro. Vamos pensar comigo. Os portugueses iam para a costa da África e de quem que eles compravam os escravos? De outros negros. Africanos. Negros escravizando negros. Os portugueses iam e compravam esses negros e vendiam para ser escravos aqui no Brasil. E também em outras colônias. Então, era um negócio, era um comércio Como humano. qualquer. Isso, era um comércio. Então, os portugueses não são 100% culpados. Precisamos entender que a cultura africana, antes de todo esse imperialismo europeu que dividiu os países, que dividiu a África, né, colocou fronteiras, a África não é dividida em países, mas sim em tribos, né? Tem a tribo tal, Guiné-Bissau, por exemplo. Eles têm as suas tabancas, que são as suas comunidades. E cada comunidade, às vezes, fala um idioma diferente, um dialeto diferente, e não tem essa questão nacional. Então, era uma tribo lutando contra a outra, ele escravizava aquela outra tribo, né, a vencedora, e vendia como escravos para os portugueses, que depois traziam eles para cá. Então, acabou que Portugal ficou aqui no Brasil com essa ideia. Os portugueses são os escravizadores. Os portugueses tratavam mal os negros. Existe um caso de um grupo de monarquistas que estavam no Rio de Janeiro, à beira da praia, com a bandeira da monarquia, e veio um homem negro andando de bicicleta e parou e começou a atacar os monarquistas. Vocês são racistas, vocês escravizaram os meus antepassados. E aí os monarquistas ouviram tudo e só falaram assim para ele: por favor, estude a sua história. Estude a sua história, você vai ver que não é bem assim. Na verdade, a Isabel, ela tentou, né, de alguma forma, separar essa ideia de que o Brasil era retrógrado, de que o Brasil precisava ainda de escravos. Mas a elite brasileira ainda queria os escravos, né? O Brasil podia ser melhor do que é hoje. Muito mais. Sim. Pelo seu tamanho, pelo seu povo, que é um povo forte, né? E com homens preparados para governar. Essa é a grande diferença da monarquia para a república, para a democracia. O monarca pensa nas próximas gerações. O político da república, da democracia, pensa só nas próximas eleições. Exatamente. O monarca, desde que ele nasce, ele é preparado, ele estuda. Dom Pedro II, desde criança, aprendeu a amar o Brasil e inculcou na Dona Isabel esse amor pela nação. Um político, não. O político ensina o seu filho somente a se tornar o próximo político para ganhar dinheiro. E o povo que se ferre.
Exatamente. Essa desvalorização, Ainda dentro- rapidinho, essa desvalorização que a gente tem desse sentimento patriótico, ele ele destrói literalmente como o nosso comportamento vai ser Com certeza. para tudo, Sim, né? A gente não apenas com relação à pátria, mas à família, mesmos, a sim. nós mesmos, a gente não tem aquele senso de eu vou defender, tipo, o meu conhecimento, defender o conhecimento da minha família, defender as minhas coisas, isso é terrível. Sem fugir do tema, ainda tentando também responder a pergunta que Iago fez para Paulo. Quando a monarquia acaba no Brasil, quando há o golpe republicano, o presidente dos Estados Unidos, na época, diz assim: acabou-se a única democracia da América do Sul. Acabou-se a única democracia da América do Sul. Nenhum dos outros países oriundos da América Hispânica eram democracias bem... Eu não uso a palavra democracia com o sentido de liberdade como se usa hoje em dia, certo? O regime democrático significa o povo era respeitado, o povo participava, havia um parlamento, havia um monarca que era o poder moderador, não era um tirano, era um monarca legítimo, um poder moderador. E quando isso acaba, esse presidente dos Estados Unidos da época diz isso: acabou-se a única democracia da América do Sul. Se o Brasil teria se transformado em uma grande potência, com um imperador como Dom Pedro e com seus sucessores, bem, nós podemos especular. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira ligação telefônica feita pelo Graham Bell foi para Dom Pedro II. Dom Pedro II era um incentivador, um financiador do próprio Graham Bell. Graham Bell fica conhecido no mundo graças a Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II era um mecenas não só das artes, ele foi um financiador de Carlos Gomes, dos grandes músicos, que morreu aqui no Pará. Eu dizia isso em uma turma minha de quarta-feira à noite, da semana passada, e quando eu falei isso, uma aluna minha, uma senhora de 50 e poucos anos, disse: professor, e o velório foi na catedral e o cortejo fúnebre saiu assim, assim, assim. Claro que ela não estava lá, mas ela aprendeu na boa história. Um dos heróis nacionais que depois do golpe republicano foi levado ao ostracismo, como foram todos os outros associados à monarquia, porque eles queriam criar novos heróis nacionais. Sim. Então, se o Brasil teria sido uma grande potência, bem, o Brasil já era grande geograficamente, com um monarca como aquele, com os incentivos que ele dava, como bem citou Paulo, para a verdadeira educação, para a instrução, para o crescimento do conhecimento no nosso país, eu suponho que nós seríamos uma das grandes monarquias, uma das grandes nações, um dos grandes países do mundo. É mera especulação, porque tudo isso acabou. E o que foi que nós tivemos como resultado disso? O que foi que nós tivemos depois da proclamação da República? 7 constituições. A Constituição do Império, que era maravilhosa, e inclusive dava brecha, como diz o jurista Saraiva Martins, salvo engano, esqueci o primeiro nome dele. Ele diz que a Constituição republicana dava, inclusive, a possibilidade de mudar o regime jurídico para um presidencialismo, porque ela era uma Constituição relativamente moldável. Dava para mexer nessa Constituição. Sim. Depois disso, nós tivemos 7 constituições, uma infinidade de golpes, era golpe atrás de golpe. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca assume, não termina o seu mandato, ou seja, a Constituição em vigor naquela época dizia: se o presidente acaba em menos de 2 anos, tem de ser conclamada novas eleições para o Brasil. E o que assume em seguida dá um golpe, dá um jeito de assumir a presidência da República. Já começou com outro golpe, já deu outro golpe. Floriano Peixoto. E aí uma sucessão de golpes sem fim. A nossa atual Constituição já passa, a última vez que eu contei, há muito tempo atrás, estava em 105 emendas. Uma Constituição com mais de 105 emendas é uma Constituição que já não serve mais. Já não serve mais. Aí foi tá tão o que tá, emendada. Eu não estou dizendo que ela deva ser desrespeitada. Não é isso. Ela é a lei que existe. Mas eu estou dizendo, uma Constituição que precisou ser emendada mais de 100 vezes é porque não prestava no início. É uma Constituição falha. Né? Contribuíram, como disse alguém, que eu não me recordo agora, não vou dar o crédito ao autor, mas contribuíram para essa Constituição todos os socialistas de todos os partidos da época. Ou seja, então em todos, isso era Friedrich Hayek que dizia no livro O Caminho da Servidão, o economista austríaco, que em todos os partidos há socialistas. Então, no sentido de
Vocês entendem o que eu quero dizer? Não? Então, o pior da política. Então, essa Constituição que nos chegou até hoje, que é fruto, talvez, de toda a instabilidade que nós vivemos como país e como povo, é só mais uma. É só mais uma Constituição criada e escrita na época da República. Ou seja, você não precisa ter um QI. Você com um QI de 10 ou 12, você já consegue entender que a República deu errado. Sim. Você já consegue entender, como dizia Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o nosso príncipe imperial, uma instituição, a República, que nasce da briga de dois homens, de Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha uma questão com Silveira Martins, porque eles brigaram por o amor de uma mulher, quando Marechal Deodoro da Fonseca era chefe da Praça Militar de Porto Alegre. E Marechal Deodoro da Fonseca perdeu a mão daquela bela dama, da Maria Adelaide, filha do Barão de Triunfo. E então, quando disseram para ele, veja, outro golpe, diz, olha, olha Deodoro, o imperador vai nomear para o Conselho de Ministros não o Visconde de Ouro Preto, mas o Silveira Martins. Eles, como? Silveira Martins veio na mente dele. Aquele que me tomou a mulher que eu amava, que eu queria, mas nunca. Me dê agora aí que eu vou assinar a proclamação da República. Ou seja, é um outro golpe, uma sucessão de golpes. Ou seja, tudo que é construído na mentira, nós que viemos de uma tradição cristã, graças a Deus, sabemos que o pai da mentira é Satanás. Então, tudo que é construído em mentira, em base de mentiras, começa num ciclo vicioso sem fim. Sim. Onde ele vai acabar, não sei. Só antes de você, o professor Veras, ele comentou algo muito interessante sobre quando houve o golpe e Dom Pedro II foi retirado do cargo e o presidente dos Estados Unidos disse que acabou-se, né, a única democracia da América, é importante ressaltarmos que nenhum monarca brasileiro foi coroado. Os monarcas brasileiros foram aclamados pelo povo. Exatamente. Então, se o povo não quisesse que Dom Pedro II, por exemplo, se tornasse imperador do Brasil, não se tornaria. Se o golpe nunca houvesse existido e Dona Isabel tivesse tido a chance de se assentar ao trono, e se o povo não a aclamasse, ela não seria imperatriz. Então, o povo tinha, sim, voz. Não como, talvez, hoje, né? Mas sim tinha a chance de escolher o seu monarca. Aí vem o plebiscito, né? O plebiscito que houve da monarquia, né? Que só depois de... O que acontece? Depois do golpe da República, foi-se dito que, se eu não me engano, em 100 anos, haveria um plebiscito em que o povo poderia escolher se voltaríamos com a monarquia ou se continuaríamos sendo uma república. Só que desde então, desde 1889 até 1993, passou-se mais de 100 anos, né? Houve uma desconstrução da imagem da monarquia. E ainda assim o povo, metade praticamente... Não chegou a ser metade. Tanto, não chegou. Foi assim, um montante não muito grande. Mas o que acontece? Dom Pedro I, como eu falei no início, Dom Pedro II queria que Dom Pedro tivesse essa imagem de herói nacional. Embora ele não tivesse vestido em roupas militares e assim, brandindo a sua espada, ele foi, sim, juntamente com a sua esposa, Dona Leopoldina e José Bonifácio, um dos grandes responsáveis pela independência do Brasil. E então o que acontece com o golpe da República? Dom Pedro I se torna somente um vilão, um mulherengo, fraco. E quem se torna o grande herói da República, da independência? Tiradentes. Tiradentes que morreu, vamos colocar aí, uns bons 50 anos antes que a independência tivesse sido proclamada, né? E aí Tiradentes, então, se torna o herói nacional nos nossos livros de história. Minha mãe, ela costuma dizer que Tiradentes é a maior mentira que nós temos nos livros de história, que ele não foi herói em lugar nenhum, né? E o que eu recomendo para aqueles que querem, então, estudar, Paulo, como que eu posso, então, estudar a história do meu país se os livros didáticos são enviesados, estão enquadrados, como eu também falei no começo, de uma forma que talvez o governo queira? Busque outras informações, compare essas informações, indague o seu professor. Eu tive um professor no 2º ano do ensino médio, eu estudei em Minas Gerais, um professor de física. Ele chegou um dia na escola, o nome dele é André. Se em algum momento o professor André Luiz assistir,
Um abraço. E ele chegou e falou, deu uma aula de física, fogo e trovão, e todo mundo anotando. No dia seguinte, ele falou assim, vocês lembram do que eu falei na aula passada? Assim, assim, assado. Ele falou... Aí todo mundo falou muito, sim, nós lembramos, anotamos. Ele falou assim, pois é, eu ensinei tudo errado. Ninguém me questionou. É como se a palavra do professor fosse a palavra de Deus. Ele falou, vocês não me questionaram em momento nenhum. Se eu tivesse falado aqui assim, suicídio é bom, vocês se matariam? Porque fui eu quem disse. E aí ele falou assim, agora então vou ensinar para vocês a verdade, mas eu quero que a lição fique. Indaguem, busquem conhecimento fora dos livros didáticos. Comparem, também não achem que nós aqui possuímos toda a verdade. Também verifique o que a gente está falando. Sim, verifique. Seja como claro. a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele ia falar sobre a Bíblia, ensinar o Evangelho, ensinar as Escrituras, havia um grupo de pessoas chamados bereanos, que duvidavam daquilo, não duvidavam, mas queriam acreditar ou queriam verificar se o que Paulo dizia, o apóstolo Paulo, estou falando de mim, do Iago, de nenhum de nós aqui, era o apóstolo Paulo. Eles iam verificar, vamos ver se o que esse homem está dizendo é verdade. Então eles iam ler e falar assim, sim, é verdade. Então eles iam confirmar. Confirmem tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Aproveitando esse momento de ensinar as pessoas a indagar, a questionar, a observar, a analisar o que está sendo contado, uma das coisas que a gente ensina na Classic House é esse comportamento dos nossos alunos. Não é aquela rebeldia sem causa, sabe? Aquele questionamento aleatório, só porque eu quero ser um adolescente, um jovem revoltado. Não é isso. O que nós ensinamos na Classic House é fazer com que sejam indivíduos que olhem para a realidade e queiram entender a realidade, e entendam que, não, eu preciso estudar aquilo que é importante para mim. Então, com base nisso, tudo que a gente falou, quero lembrá-los mais uma vez que as inscrições para Classic House estão abertas, né? Chamamos de pré, porque é uma pré-seleção aí de alguns membros para entrar na nossa segunda turma. O link já está disponível aqui na descrição desse episódio. E quem está ouvindo a gente no Spotify, você pode encontrar aí na descrição do episódio dessa semana. Para finalizar. Aquela minha ideia, acho que eu já consegui finalizar. O David queria falar alguma coisa. Na verdade, é que eu ia puxar o assunto do Minuto de História. A gente estava falando que nós não temos... não é divulgado os heróis nacionais, porque nós temos, mas não é divulgado. Mas a Classic House divulga. Pois é, já ia falar. Entre no Instagram. Por exemplo, ele falou, o Mr. Alves, o professor Paulo, o costume. O professor Paulo, a gente fez uma série de vídeos a respeito das nossas heroínas nacionais. Sim. Que as pessoas normalmente não sabem que nós temos heroínas nacionais, porque nós tivemos uma presidenta. E ela é a nossa referência. Não, nós temos... Nós tivemos o quê? Nós tivemos o quê? Repita, por favor, o substantivo. Desculpe. Presidenta. Você disse presidenta. A gente levanta agora e vai embora? Ou como é que a gente faz, Paulo Alves? Mas nós tivemos heroínas. E nós tivemos heroínas muito formidáveis. E a primeira Paulo... a governar o Brasil não foi a sua presidente. Foi Dona Leopoldina, que governou de fato e de direito o Brasil pela primeira vez. O bacana é que ele na chamada da semana, ele fala isso. Ele fala da nossa... Da princesa Isabela. Ele diz... Não foi ela, foi quem? A Dona Leopoldina. Leopoldina, perdão. Leopoldina, a Dona Leopoldina que veio a literalmente governar por um período ali. O Brasil. Então, nós temos... Foi ela quem assinou, inclusive, a independência do Brasil. Nós temos. Então, entre no nosso Instagram, veja na Classic House. O professor Paulo, ele tem dado esta função, tem tido esta função de nos ensinar a história da forma que realmente ela é. E se você quer que o seu filho aprenda essa história verdadeira do Brasil, estejam com a gente em todos os nossos conteúdos. Sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado, Paulo Alves, por esse episódio. Alves. Francisco Veras, David Costa, muito obrigado. Gente, a gente poderia passar mais umas 3, 4 horas aqui conversando. É muito assunto. A gente acredita que teremos outros episódios. Eu não consegui, você percebeu que eu fiquei calado. Eu não consegui falar, porque é uma aula. E quando eu falei, ainda errei, perdão. Teremos outros episódios. Quem gostou do episódio, falou assim, não, a gente quer mais um episódio sobre História do Brasil, ou outros episódios de História do Brasil. Coloca nos comentários que a gente volta. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.